Vocês vão ficar com a primeira parte da matéria sobre a Operação Chicago. Vocês vão ver que eu não vou falar alguns nomes. Nomes que foram autorizados eu falo daqui a pouco. Vamos à matéria. Manhã de terça-feira, o GAECO, que é o grupo que atua contra o crime organizado, com o apoio do BAEP Campinas, realizaram uma operação em Indaiatuba, chamada Operação Chicago. E tem a ver, e daqui a pouquinho a gente explica da Operação Chicago no estúdio. Bom, as informações dão o seguinte, de que o GAECO recebeu várias informações e foram investigando e acabou da seguinte forma. Nós tivemos uma ação com policiais civis e guardas que prestam serviço no 1º Distrito Policial em Indaiatuba. A apreensão, inclusive, de bens em torno de 10 milhões de reais. Foram presos o Dr. Clésio de Oliveira Filho, ele delegado titular. Foi também o nome que foram divulgados, nós estamos divulgando. O escrivão do 1º DP, dois investigadores, um de Indaiatuba e uma mulher investigadora que mora em Itu, por isso que na operação fala que a Operação Chicago foi realizada, a operação em Indaiatuba e Itu, que tem a ver com essa situação. Foram presos também Jackson, guarda civil, e também o Afonso Trindade, o Talinho, aí ficando o porquê desse assunto, daqui a pouco será explicado, provavelmente lá em Campinas. Mas segundo informações, 3 advogados foram detidos. 3 advogados, não se sabe se os 3 vão ficar presos, né? Nós acompanhamos e vocês estão vendo a saída de um deles, nós só estamos confirmando e se confirmar esse terceiro preso, nós temos os nomes, mas de repente se eu falar o nome dos 3 e um deles não ficar preso, nós podemos ser processados. Mas existem 3 advogados que foram trazidos aqui para a Delegacia Central. Houve lá, como vocês estão vendo, no 1º Distrito, os promotores do GAECO, com o apoio da Polícia Civil através da Corregedoria, foi feito busca e apreensão na sala do delegado titular e também do escrivão. Os policiais civis presos serão encaminhados para Campinas na Corregedoria. As demais pessoas que estão presas, pelo menos a informação que um dos advogados não ficaria preso, e por isso que eu não estou falando o nome deles, também estão aqui. O seccional, Dr. Abranches, esteve na cidade, acompanhou os trabalhos lá no 1º Distrito e também aqui. Nesse momento, está sendo apresentado a ocorrência aqui na Delegacia Central. Não sabemos se o boletim de ocorrência, que será confeccionado a respeito de mandados de busca e apreensão e também de prisão. É essa situação, esta operação que teve início por volta de 6 horas da manhã e o crime é de extorsão, de falsificação de boletins de ocorrência. Com quem nós conversamos informalmente disseram que quem teria denunciado é um comerciante que está sendo aí investigado, inclusive existe um inquérito policial a respeito disso. O que ele teria falado, isso informalmente, mas é de uma pessoa fidedigna, disse que estavam extorquindo entre 1 e 3 milhões de reais. Mas, segundo o acesso que nós tivemos, eles acabaram negando que o inquérito existe, mas está sendo investigado e a justiça também teria acompanhado. Portanto, nesse momento, é esse o assunto que nós temos com relação ou em relação à Operação Chicago. E a Operação Chicago, vou falar rapidinho, depois eu completo lá no estúdio. É com relação à década de 20 e 30, quando nós tínhamos ali os chamados mafiosos. Tá certo? Então, esta é a situação.
Tendo aí, a hora que nós estivermos ao vivo, já a liberação, se o nome dos 2 advogados que estão confirmados presos e se o terceiro também for confirmado, nós estaremos falando no nosso programa. Com relação à Polícia Civil, não foram divulgados os nomes. O único nome foi o do Dr. Clésio José de Oliveira Filho, né? Delegado titular. Como é que vai ficar o primeiro distrito? Bom, o doutor Adriano, que é o adjunto, já está trabalhando, ele que trabalhou na madrugada, foi deslocado pelo doutor Abranches, que é delegado seccional, um delegado para que a delegacia, o primeiro distrito, continue funcionando normalmente, né? Já deixaram o prédio do primeiro distrito, vocês estão vendo as imagens, e agora o atendimento segue normal no primeiro distrito. Provavelmente deve acontecer no início da tarde uma entrevista coletiva lá na cidade judiciária, em Campinas, quando o GAECO, sempre que acontece isso, se manifesta, mas essa situação. As viaturas, todas elas do BAEP, estão agora aqui em frente à Delegacia Central de Indaiatuba. Com o apoio que começou com a nossa equipe, que estava de madrugada, Nenê desde as primeiras horas da manhã e também nós aqui, Rubinho Queiroz, trazendo todas as informações a respeito da Operação Chicago. Mais detalhes você acompanha nos estúdios. Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. Daqui a pouco, o nome das pessoas que estão liberadas. A nota do Ministério Público, por intermédio do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, o GAECO, Polícia Militar, através do BAEP Campinas, a Corregedoria da Polícia Civil, cumprem na cidade aqui de Indaiatuba, prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Indaiatuba e Itu. Itu, porque essa investigadora, que ainda o nome não foi revelado, de Indaiatuba, que foi presa, ela foi presa lá em Itu. Só que ela será levada para a Corregedoria de Sorocaba, porque Itu, onde ela mora, pertence à seccional, ao DINTER de Sorocaba. Bom, na Operação Chicago foram oferecidas medidas de sequestro de bens, móveis e imóveis, além de bloqueio de valores na casa dos 10 milhões. Entre os 14 investigados, há um delegado de polícia, 2 investigadores, um escrivão, 2 guardas civis e 3 advogados. Isso no primeiro momento. Agora nós temos nomes. Mas antes, nós fomos saber exatamente como comportarem alguns assuntos. E nós fomos procurar a presidente da OAB, subseção de Indaiatuba, que gentilmente nos atendeu, juntamente com os outros 2 advogados que acompanharam. Não tem nada a ver como advogados de defesa. Eles foram como membros e presidentes e fazendo parte da OAB, subseção de Indaiatuba. Acompanhe. Bem, nós estamos aqui com a doutora Viviane, ela que é a presidente da OAB, de seção de Indaiatuba. Hoje a operação do GAECO, estamos com 3 advogados que estão presos. Doutora, qual o procedimento? Sei que a senhora está representando outros dois advogados que estão acompanhando essa operação. Eu queria falar exatamente esse trabalho realizado pela senhora. Obrigado. A gente está aqui enquanto OAB, eu como presidente, e os membros da Comissão de Prerrogativas, doutor Lucas, doutor Alexandre, que acompanhou também, doutor Ricardo, que também é nosso diretor da OAB. O nosso papel aqui não é de advogado de defesa deles, mas sim de acompanhar as diligências que foram feitas e assegurar que eles tivessem os direitos, concernentes aí garantidos pelo nosso estatuto, pela Constituição Federal e que foram respeitados. Estamos aqui na delegacia acompanhando, eles vão passar por uma audiência de custódia, já estão acompanhados 12 advogados particulares deles também. A gente está aqui enquanto entidade, assegurando que tudo fosse feito de acordo com a lei, e foi. Doutor, isso quer falar exatamente, o trabalho de vocês é muito difícil, eu sempre falo, a gente tem que cortar a própria carne, tem que acompanhar, mas essas são as prerrogativas e eu queria agradecer tanto a senhora como os 2 advogados aqui, para que realmente pudesse esclarecer e posicionar do que está acontecendo e dizendo que todas as questões corretas para que acontecesse foram feitas. Exatamente. E agora vai se seguir o procedimento legal,
com o acompanhamento dos advogados deles, e a gente vai estar aqui acompanhando até o final, mas, repito mais uma vez, não como advogado de defesa dos advogados, mas enquanto instituição, né, como a Comissão de Prerrogativas, que sempre que tem uma operação envolvendo advogados e advogadas no exercício da profissão, a OAB tem que ser chamada e foi chamado, foi tudo feito da forma correta. Perfeito, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos os doutores aqui. Isso é importante a gente mostrar o trabalho. Isso é um trabalho realmente que a gente sempre fala, a questão sendo conduzida da melhor forma, da forma legal. Operação legal, situação legal, é isso que a gente espera. E lembrando, gente, sem advogado, justiça não manda, tá? Valeu! Obrigado à doutora da OAB que nos atendeu, a doutora Viviane, eu estava passando batido já, desculpa, doutora Viviane, obrigado, Caio. É a doutora Viviane que gentilmente nos atendeu, vocês viram os outros dois advogados que estão acompanhando, eles não são advogados de defesa, eles fazem parte da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Indaiatuba. Agora, vamos aos nomes. Da Polícia Civil, que foi divulgado, é com muita tristeza, gente, mas nós temos que fazer. Dr. Clésio José Oliveira Filho. José Clésio Oliveira Filho. Acaba confundindo, mas é o doutor Clésio, delegado titular do 1º Distrito. O doutor Adriano fica como delegado agora. Como eu disse, veio um delegado da 2ª Seccional para que dê continuidade aos trabalhos de atendimento no 1º Distrito. Não foram divulgados o nome do escrivão, eu conheço sim, mas não posso falar porque não foi divulgado. 2 investigadores ainda não foram divulgados, um de Indaiatuba e uma investigadora que reside na cidade de Itu. Aqui em Indaiatuba foram presos Afonso Trindade, o Talinho. Foi preso o Jackson, que ainda não foi dado o nome completo, e ele inclusive porque pode ser que ele seja autuado em flagrante por estar aí com produtos anabolizantes. Vamos lá. Foi presa Rafaela Toledo de Almeida, que também também é funcionária pública estadual. E também chegou agora há pouco, nós vamos deixar para a noite, para a tarde, melhor dizendo, o Fábio, que também trabalha junto à Rafaela e também com o Talinho. Ele chegou agora à tarde, agora quando nós estamos vindo para cá. Ainda não tem o nome completo. Os advogados presos. Vamos lá. O doutor Hélio dos Santos Júnior. O doutor Marcelo Eduardo Freire Savioli. E também o advogado doutor Rubens Groff Filho. Esses são os 3 advogados que foram presos. Havia aí um comentário de que o doutor Marcelo Savioli não ficaria preso, mas agora está confirmado, existe o boletim de ocorrência de que o Marcelo Eduardo Freire Savioli é também preso. Então, Marcelo Eduardo Freire Savioli, conheço. Dr. Hélio Hercínio de Santos Júnior, conheço. E além do Dr. Rubens Groff Filho, também conheço. Além das pessoas que eu falei, Dr. José Clésio, o Afonso, o Talinho, a Rafaela, que também trabalha na prefeitura, e o Fábio, que chegou um pouco antes de nós sairmos para cá. 2 da tarde vai acontecer a coletiva lá na cidade judiciária em Campinas. E nós estaremos trazendo mais novidades a partir das 16 horas. Tendo mais nomes, quer dizer, nomes eu tenho, mas tendo autorização, tendo papel oficial, nós traremos para vocês. A qualquer momento, mas com certeza às 4 da tarde, dentro do plantão com Rubim Queiroz. Volto a dizer, é muito difícil fazer uma matéria como essa, conhecendo praticamente todas as pessoas que tiveram mandado de prisão decretados. É muito triste, mas nós temos que ser profissionais sempre. E dói o coração, dói. Mas dizendo, é uma operação de suspeita. Esperamos que a justiça corra e assim que tivermos mais informações, traremos tudo para vocês. Foram essas as informações que temos até agora e são essas pessoas que nós temos a possibilidade de divulgar os nomes, porque já é divulgado pelo GAECO, pelos investigadores.
Licigadores não, desculpe, pelos promotores. Nós ficamos por aqui, mas podemos estar juntos a qualquer momento e com certeza, 4 da tarde, plantão com Rubinho Queiroz, com todas as outras informações. Um abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado pela audiência e eu fui.